Glória a Deus, a graça e a paz, queridos. Vou para mais uma palavra que o Senhor me incomodou. Minha voz está um pouco rouca, além de ser normalmente, né? Mas a palavra do Senhor para essa noite está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelo outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia, esperteza de homens que induzem ao erro. E algo muito importante que diz nessa palavra, né? A Bíblia nos diz que quando somos meninos, fazemos coisas de meninos. Mas o que uma mãe e um pai ele gostaria de ter num filho é que realmente ele fosse e tivesse as etapas da sua vida marcadamente passadas. Quando era um bebê, quando começou a ser e ter de 0 a 2 anos, depois de 2 anos, né, ele já é considerado uma criança. E assim vai. E nós entendemos que lá em Hebreus, que tem essa palavra, diz que nós, quando somos muito crianças, nós somos levados ao ventre de toda a doutrina. E enfatizamos, então, a nossa denominação, né? E nós não apreciamos aquilo que é universal. A igreja é o berço, né? Na verdade, nós entendemos que é uma espécie de berço, uma tradição, né? E essas pessoas, elas temem aos homens, mas não temem a Deus, não temem Jesus Cristo. E deixam-se apaixonar, levar-se por qualquer tipo de emoção, né, por grandes homens. E muitas vezes eu digo nós, porque nós citamos homens presentes ou do passado, né? Lutero, o wesleyanos, calvinistas, né? Agora tem os claudistas, os tantos por aí que nós nem vamos citar, né? Mas na verdade essas pessoas estão dormindo no que se relaciona a realidades espirituais, né? Então, eles não encontram atrativos na fé cristã, mas sim em coisas que são fé cristã, entre aspas, né? E que na verdade são prazeres do mundo. É o mundo entrando dentro da mentalidade que possa existir dentro daquilo que nós chamamos tenho mentalidade cristã. Mas a verdadeira mentalidade cristã, ela prefere a palavra de Deus. Mas hoje a gente observa que muitos não preferem isso. Teve um vídeo até muito interessante, que teve muitas visualizações no meio cristão, de uma moça que diz que ela ficou 20 anos na igreja e hoje ela era do candomblé. Que ela pode, em 1 minuto, destruir todo o cristianismo com as suas palavras, ao relatar aquilo que existe dentro do cristianismo. Então a gente entende que ela quer influenciar as pessoas de mente muito fraca, porque na verdade ela quis
as coisas do modo do inimigo, de Satanás. E, egoisticamente falando, como um bebezinho, como uma criança muito pequena. Então, na verdade, ela não é inclinada para a mente de Cristo. Ela é infrutífera. E tudo que ela fizer vai ser infrutífero. Hoje de manhã o Senhor me deu uma palavra. E a palavra que o Senhor me deu foi: eu sou a porta das ovelhas. Em João 10. E que fala que aquele que entra pela porta é o pastor. Que o porteiro abre-lhe a porta. Eu e você, muitas vezes somos os porteiros. Até os anjos podem ser os porteiros. E as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e conduz para fora todas as ovelhas, para o aprisco dele. E ele tem muitos apriscos. Diz a palavra que estas seguem a voz de Cristo. Então, elas conhecem a sua voz e elas jamais seguirão, diz a palavra, nunca seguirão um estranho. Então, na verdade, as ovelhas que são mesmo de Cristo fogem de qualquer outro tipo de voz. Quando nós falamos, põe o mundo no mudo e ouça a Cristo, quando a ovelha ouve a voz de Cristo, ela conhece a voz de Cristo. E Jesus, ele falou isso. Ele usou essa comparação. Mas aquele povo não compreendeu o que Jesus estava falando. Por quê? Que muitos eram ladrões, assaltantes, e elas ouviram aqueles ladrões, mas ele disse: olha, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagem. Porque o ladrão veio apenas para matar, roubar, destruir. Então, quando você recebe um convite, olha, você está insatisfeito? Venha para cá, venha para a minha igreja, ou venha para o candomblé, ou venha para o espiritismo. Você não está ouvindo a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, ela dá vida pelas ovelhas. O Senhor é o bom pastor. E ele é o assalariado, o pastor que só pensa em dinheiro. Ele não é aquele que pode conduzir as ovelhas. Muitos estão indo atrás, porque quando o lobo vem, ele abandona as ovelhas e foge. Aí o lobo vai lá, ataca o rebanho, dispersa o rebanho. Então ele foge, Jesus ele foge porque ele quer dinheiro e não se importa com as ovelhas. Então ele é o bom pastor, conhece as ovelhas. Então nós entendemos realmente que nós temos que nos inclinar para sermos maduros, perfeitos, plenos, na plenitude de Cristo. Porque aquele que já cresceu, receberá, aquele que cresceu em Cristo, receberá a medida da perfeição de Cristo. Porque ele está sendo transformado segundo a imagem de Cristo. E o Senhor não vai deixar você errar nenhum passo. Nenhum passo seu será errado. Porque se você errar, você se arrependerá. Porque o Senhor falará todos os dias: você está errando. Você está dando um passo que não deve ser dado. Mas
quando nós crescemos de glória em glória, de revelação em revelação em Cristo, o alvo final é a perfeição do Deus Pai. Pois convém que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Eu realmente entendo essa palavra de uma maneira muito linda, porque nós teremos a mesma forma de vida que Jesus, a mesma natureza em Jesus e a verdadeira filiação. Seremos filhos, filhos como Cristo é filho. E nós entendemos que fé para com Deus é a mesma coisa que confiança em Cristo. Você está confiando ou você está pensando, meu Deus, o que eu vou fazer quando vier a guerra? Olha, a Terceira Guerra Mundial vai estar aí. E agora? O que eu vou fazer? Vamos fazer como aquele homem que tinha muitas dívidas e estava para ser mandado embora. Aí ele falou, não, vou fazer isso. O plano B, o C e o D. Vou perdoar as dívidas e as pessoas ficam devendo para mim. Nós não podemos pensar assim. De maneira nenhuma nós podemos pensar assim. Nós cremos em Deus e nos aproximamos dele. E você e eu temos que tirar aquele tempo poderoso, porque a perfeição é como Jesus foi perfeito na cruz. Cruz de madeira. Que a madeira, ela tem uma fragilidade. Ela pode se deteriorar, mas ela tem uma integridade. Como a pessoa madura é íntegra, que pode exercer o governo e o sacerdócio. Como está escrito lá em 1 Coríntios 4, que diz que nós podemos exercer o governo e o sacerdócio. Então nós temos vitória em toda a guerra e vitória individual. Então, para vencer o mundo físico em todas as hostilidades contra o Senhor, tem varrido a terra. Satanás quer vencer de qualquer maneira, porque ele não se conforma que ele já está vencido, derrotado e condenado, e quer tragar a maioria dos habitantes. Ele não vai ganhar mais nem menos com mais pessoas, mas ele quer. E basta ele querer, né? Então, Satanás é o cabeça desse sistema hostil que muitas vezes quer influenciar você, mas você ouve a voz de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa é deixar de ser rebelde. Satanás, ele prega o ódio, a contenda, a lascívia. Mas de que maneira nós teremos uma grande vitória? A vitória são a gente deixar todas as práticas pecaminosas e nos libertar do poder do pecado. Porque como diz Romanos 6,6, nós somos escravos daquele que nós servimos. Então nós temos que entender que temos que ter integridade sobre o erro. Alegria sobre toda a infelicidade. Como está escrito lá em 1 João, capítulo 1, versículo 4. Comunhão em vez de solidão. Tenha comunhão. Porque muitas vezes a solidão nos faz ficar longe dos nossos irmãos. E nós precisamos ter a honestidade vencendo sobre o orgulho moral, sobre a ilusão, a dificuldade de termos a nossa imagem como ela realmente, a autoimagem preservada. Por isso,
Tantos pais abandonam seus filhos e nós temos essa orfandade terrível. Mas Jesus é o Pai. E assim como eu falei, temos que entender o que é realmente ser filho. Vencer pela pureza sobre as concupiscências mundanas. Toda lascívia, pecado, tudo. E temos que ter a verdade acima de todo erro. Porque todos, ouça isso, todos que são nascidos de Deus vencem o mundo e o seu sistema e a Babilônia, que é uma ideologia do mundo e de Satanás. A nossa fé é igual a Jesus Cristo. Então nós entendemos que a nossa fé em Cristo Jesus é a única arma contra o qual nem o erro, nem o mal, nem nada, nem o poder no mundo podem prevalecer. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nenhuma condenação há quando nos arrependemos em Cristo Jesus. Porque a vitória que em Cristo, ela é acompanhada de acertos tremendos e muitos sinais. Há sinais enormes que nos acompanham, O cristão, ele fica perfeitamente convicto que este mundo, ele é do maligno, é do adversário da sua alma. E a sua santidade é a salvação e as bem-aventuranças. E o cristão, ele percebe que ele deve fazer parte da missão do Salvador. Temos que olhar e ver o fruto na vide, os frutos da videira. O cristão, ele percebe que vida é conduta no Senhor. Que a conduta do Senhor Jesus sobre toda a terra e este mundo foi renúncia e servidão. Então, queridos, servir a Cristo é ter governo e sacerdócio. O cristão, ele reconhece que o Salvador foi para o céu e que ele está preparando um lugar para mim e para você. Porque a vitória espiritual, ela vai vencer a má influência de tudo que você tem ouvido que não é de Deus. A vitória espiritual, ela é a verdade sobre todas e mais severas aflições que você pode ter, sobre as forças espirituais do maligno, sobre as atrações do mundo. Tem que entender isso. E sobre todos os poderes satânicos. Então você deve ser sincero na fé. Você deve ser abundante e pleno na fé. Continuar a perseverar na fé, ser forte e ficar firme na fé. Por isso, estabeleça isso na sua vida e não permita mais ser menino, aquele que não consegue mais ter nenhum tipo de confronto. Seja, muitos que estão ouvindo essa palavra estão sendo confrontados pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Jesus. E você deve ter uma grande vitória em Cristo Jesus. Senhor, essa pessoa que está me ouvindo, que ela possa ter maturidade, perfeição, integridade, santidade. Como o Senhor venceu o mundo, ela estará vencendo. Que esta palavra possa falar fundo no teu coração, no momento em que tantas vozes estão falando, tenha certeza que a voz de Cristo falará mais,
muito mais profundamente e lá no fundo do seu coração. Fique com essa palavra, que a graça do Senhor, o poder de Deus, os milagres e os sinais venham te acompanhar. Em nome de Jesus. Amém?